Quando você começa a estudar a parte óssea, para aprender todos os ossos, o que você tem que fazer? Você tem que dividir o esqueleto. Eu já dei essas dicas em neuro, cardio, em músculos, em várias partes. Seguinte, para o pessoal que está me perguntando, como estudar anatomia de forma eficiente? Você quer ser eficiente aprendendo anatomia? Não basta só rezar para Nossa Senhora do Fim da Decoreba. O que você tem que fazer? Primeira coisa, divisões. Você tem que dividir o corpo em partes, ou o sistema que você está estudando. Isso a gente usa em qualquer parte do corpo humano, tá? Então o que vocês vão fazer? Eu estou dando essas dicas aqui. Tá aqui, ó, divisões. Então se a gente vai estudar ossos hoje, todos os ossos do corpo, como que fica mais fácil pra gente aqui? Fica mais fácil se a gente dividir o esqueleto em duas partes aqui, ó. Essa primeira parte do esqueleto aqui, ó, que se estende lá do crânio até o cóccix. Essa é a primeira divisão do esqueleto, que é chamada esqueleto axial. Vocês vão ver como as coisas vão fazer sentido na vida de vocês agora. É muito legal isso aqui, porque quando você pega o espírito da coisa, aí você não fica mais patinando, entendeu? Então a primeira parte do esqueleto é chamada esqueleto axial. Rogério, o que significa axial? Então, em anatomia é importante que você saiba a origem dos nomes. Esse termo axial aqui significa eixo. Vocês não têm uma vértebra lá na coluna que chama axis? Axis vem de axial, é eixo. Por que o axis tem aquele nome? Porque a gente tem esses movimentos de rotação aqui da cabeça sendo feitos basicamente ao redor do axis. Então ele é um eixo de rotação. Quando a gente fala de esqueleto axial, que é isso aqui, ó, que compreende crânio, tá? Então o crânio é um elemento do esqueleto axial. Então o crânio é um conjunto de ossos. Tá? Você tem 28 ossos no crânio. Aqui no pescoço eu tenho um ossinho que é chamado ióide. O ióide, como ele fica ali conectado à base do crânio, a mandíbula, estruturas adjacentes, ele é um osso do esqueleto axial, tá? O ióide. A caixa torácica, que quando eu falo caixa torácica eu estou falando dos 12 pares de costelas e do osso externo. Então eu tenho a caixa torácica. E aqui eu tenho a coluna vertebral. Então eu vou ter a coluna vertebral ali. Então, basicamente, o que a gente compreende como esqueleto axial é a parte do nosso esqueleto que é o eixo do seu corpo. Não sei se você já percebeu, mas todos os movimentos que você faz diariamente, eles giram em torno da coluna vertebral. Por isso que é tão comum a gente ter problemas na coluna vertebral, problemas discais, dores na coluna, porque, querendo ou não, todos os movimentos que a gente faz do corpo, seja caminhar, seja movimentos do membro inferior, do membro superior, da cabeça, todos os movimentos que você faz, eles giram em torno da coluna vertebral. E a coluna faz parte do esqueleto axial, todos esses elementos aqui que ficam nesse eixo, ó, central do corpo, ó. Eu tenho um eixo central aqui, ó. Tudo que tiver nesse eixo central do corpo aqui, ó, esse aqui é o eixo, ó. Eu vou escrever aqui, ó, esse aqui é o eixo. Então, tudo que fica nesse eixo central aqui compreende esqueleto axial. O que a gente tem no eixo, ó? Crânio, coluna vertebral, caixa torácica, que você vê o externo, e o ióide, que fica aqui no pescoço. São os elementos do esqueleto axial. Esse é o eixo. Agora vocês vão aprender um outro nome também, que é bem legal. E aí você vai falar, meu, como eu nunca pensei nisso antes? Qual que é a segunda divisão que eu tenho no esqueleto? A segunda divisão que eu tenho no esqueleto é chamada esqueleto apendicular. Mano, o cara já começou a ferrar minha vida agora. Esqueleto apendicular, quando você vê esse nome aqui, ó, apendicular, o que te lembra aqui? Te lembra apêndice, não lembra? Ó, você nunca parou pra pensar nisso, jovem? Pô, você tem que pensar mais, hein, meu velho? Aqui, ó. Apendicular. Então a gente já tem uma origem de nome. Você sabe que axial é o eixo central. E agora a gente tem o segundo nome, né? O apendicular, né? Você falou, pô, e aí ferrou, né? Não, não ferrou não. Você tem aqui uma estrutura apendiculada, né? Em forma de apêndice. O que é um apêndice, né? Você tem um livro. Você lê o livro, aí lá no final do livro tá lá um apêndice. O apêndice é uma coisa que fica anexa ao livro, entendeu? É um tipo de anexo. Esse termo apendicular aqui, se a gente for levar no meu dicionário etimológico, que eu não lembro, de falar a verdade, eu não lembro o que significa.
Vamos ver o que significa apendicular. O que tudo indica é um termo do latim, né? Então, apendicular vem de apêndice, do latim appendix, o que pende, balança, suspender. Ou seja, apêndice é uma coisa que fica pendurada. Tem umas coisas no corpo que ficam penduradas, né? São estruturas apendiculares, tá? A galera vai escrever, ó, cuidado com o que vocês vão escrever aí. Então, apêndice, né, apendicular, é uma coisa que fica pendurada, que fica balançando, fica balangando aí. O que fica balangando no seu corpo? Não responda, jovem, não responda. Eu vou responder para você. O que fica balançando são os membros. Membro superior, então esse aqui é o membro superior direito, ó. E lá do outro lado eu tenho o membro superior esquerdo e aqui eu tenho o membro inferior. Esse aqui é o membro inferior direito, ó. Tá? Então eu tenho os membros inferiores aí, sendo que esse aqui é o membro inferior direito. Só como consideração, tá? O osso do quadril pertence ao membro inferior, não à coluna, tá? Não pertence ao esqueleto axial, o quadril, tá? Pertence ao membro inferior. Então, do ponto de vista ósseo, os membros superiores e inferiores, eles são componentes do esqueleto apendicular. Esqueleto apendicular esse nome porque fica pendurado, fica balangando, fica pendurado. Aí a galera sempre pergunta, pô, mas e o pênis, tal, as mamas? O pessoal costuma chamar o pênis de membro, né? Porque, assim, por que não faz parte aqui? Porque não é ósseo. Outro dia me perguntaram quantos ossos tinha lá. Eu falei, mano, o cara tá me zoando. Não é possível, então ficarem mais tranquilos aí. Tá bom? Então tá aí um resumo importante das divisões do esqueleto. Então, para a pessoa que me perguntou agora há pouco, deixa eu voltar para a tela grande aqui. Como aprender anatomia de um jeito mais eficiente? Primeira coisa que você tem que fazer, qualquer coisa que você está estudando, divida em partes. Quando você divide em partes, você vai perceber que tudo fica mais fácil para você, a sua mente se abre para isso. A decoreba te deixa com a mente fechada para aprendizagem. Quando você divide os órgãos da anatomia, você vai ver que sua mente se abre para aprendizagem e as coisas ficam muito mais fáceis para vocês. É a primeira coisa que vocês têm que entender. Não tem decoreba, tem estratégia. Então o que a gente está fazendo aqui é a estratégia. Então, por que essa estratégia vai ser importante para a gente agora? Como que a gente vai aprender agora? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente dividiu o esqueleto em duas partes. O esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O que é o esqueleto axial? O esqueleto axial compreende o eixo do corpo humano. E os ossos que compreendem o esqueleto axial são os ossos do crânio, o osso hioide, os ossos da caixa torácica e a coluna vertebral. Quais são os ossos que formam o esqueleto apendicular, que fica pendurado? Só para responder sua pergunta também. O esqueleto apendicular fica pendurado aonde? No esqueleto axial. Se você for ver aqui, ó, o membro superior fica pendurado na caixa torácica através da clavícula e da escápula, e o membro inferior fica pendurado na coluna vertebral através do sacro, formando a articulação sacroiliaca. Ou seja, o membro superior fica pendurado na caixa torácica, o membro inferior fica pendurado no sacro. Eu disse sacro. Então isso é muito importante para você começar a entender essas divisões aqui. Tá? Então, já é um caminho para você, vai. E agora, tirei tudo, legal. Ah, Rogério, você não podia ter tirado tudo. O que você vai fazer? Lógico que eu podia, eu tirei. Se eu tirei é porque eu podia. Como que fica mais fácil pra gente agora? Estudando por partes. Vamos estudar primeiro os ossos do membro superior aqui. Então vamos começar pelo membro superior. Aí eu já separei minha calculadora aqui, que eu sou ruim de contas, então vocês vão me ajudar aqui no chat. Quantos ossos a gente tem no membro superior? A gente vai ver. Eu vou tirar do lado direito, tá? Tudo que for do lado direito eu vou tirar pra gente fazer a contagem, aí a gente deixa do lado esquerdo aqui, tá bom? Vamos ver quantos ossos a gente tem no membro superior. Olha aqui, ó, no membro superior eu tenho aqui, lembra que o membro superior fica pendurado na caixa torácica? Olha aqui, ó. O membro superior fica pendurado na caixa torácica através da clavícula e da escápula, aqui, ó. Você vê que a clavícula, ela fica aqui, ó, articulada com o externo, formando a chamada articulação esternoclavicular, e a escápula fica articulada com a caixa torácica aqui através das costelas, numa articulação falsa chamada articulação escápulo-torácica. Ah, Rogério, por que ela é falsa? Porque ela é igual a minha vizinha que é falsa comigo? Não, porque a gente não tem elementos articulares aqui.
Isso aqui é uma articulação, né? A escápula fica presa ao tórax através de músculos. Você tem músculos que fixam a escápula ao tórax e permitem movimentos do ombro, tá? Então isso é muito importante. E estabilização da escápula nessa região também. Para facilitar seu estudo aqui da anatomia. Rogério, o que significa clavícula? Por que a clavícula tem esse nome? Esse termo aqui, quando você tiver ula no final, esse termo ula significa um diminutivo, tá? Significa inha, o diminutivo. Ah, que criancinha! Quando a gente fala inha do latim, a terminologia é ula. O que significa clavícula, que termina com ula? Então é um diminutivo. Ele vem de clavos, que significa chave. Sabe o que significa clavícula? Chavinha. Tá, esse nome foi dado porque o pessoal achou que a clavícula parecia uma nota musical, aquela clave de sol aqui, ó. Então a clavícula, ela tem o formato de um S, né? Então eu acredito que venha da clave de sol. Então o termo clavícula significa chavinha. Talvez essa seja a origem do nome. Então, e tem também uma outra corrente de pessoas que dizem que a clavícula é um dos últimos ossos a fechar o seu crescimento. Então, ela fecharia o crescimento do esqueleto apendicular, né, do membro superior, o que não é uma verdade, porque a gente sabe que a gente tem os ossos da mão fechando por último. Enfim, a gente tem várias correntes aí, né? E aqui eu tenho a escápula. A escápula antigamente era chamada omoplata, tá? Omoplata. Esse termo homo significa ombro e plata, placa, né? Era a placa do ombro. Aí os anatomistas olharam e falaram, isso aí é muito popular, né? A chapa do ombro, né? A placa do ombro. Vamos mudar para escápula. E você já sabe que escápula termina com ula, né? Então é um diminutivo. Você sabe o que significa o escape de escápula? Você nem vai acreditar, cara, quando eu te disser aqui. Sabe o que significa o escape de escápula? Significa pá. Cara, escápula significa pazinha. Não é azinha, é pazinha, cara. Você acredita? Aí o cara tá lá falando bonito, né? Mas a sua escápula está com movimentos. Você está com a escápula alada. Aí o cara quer mostrar pro paciente que ele entende dos paranauês, né? Aí o paciente fala, ei, meu filho, escápula nada mais é do que uma pazinha. Então é isso que significa aí escápula, tá? Tá aí a pazinha. Quais são os outros ossos do membro superior? No braço eu tenho o húmero, no antebraço eu tenho rádio lateralmente e ulna medialmente. Aqui a gente conta com a posição anatômica, tá? É importante que você saiba o que é a posição anatômica para você não se ferrar, né? Porque é o seguinte, por que a posição anatômica, o antebraço fica em supinação? É quando a palma da mão está voltada para frente. Porque nesse movimento de supinação, o rádio e a ulna ficam paralelos entre si, o que facilita o estudo. Se eu estudar o antebraço em pronação, assim, ó, com a palma da mão voltada para trás, o rádio e a ulna se cruzam. E aí vai cagar todo o nosso esquema anatômico, porque o polegar vai para dentro, o escafoide vai para... Fica um horror. Não cai nessa balela. Para estudar anatomia, você estuda em posição anatômica para facilitar o posicionamento do antebraço e dos ossos da mão, do punho e dos dedos, tá? É para isso que a gente estuda em posição anatômica. Quantos ossos deu aqui já? 1, 2, 3, 4, 5. Que aqui agora o bicho vai começar a pegar. Aí aqui no carpo, vai fazendo as contas aí, deixa no chat para mim. Aqui no carpo, que é o punho propriamente dito, a gente tem mais 8 ossos. Então vai totalizar agora 13 ossos. São eles, os ossos do carpo. A gente divide... Olha como é importante a gente ir dividindo em partes, né? Essa parte aqui de cima, ó, isso aqui é a cintura escapular, ou cíngulo do membro superior. Os ossos da cintura escapular são a clavícula e a escápula. O osso do braço é o húmero, os ossos do antebraço são o rádio e a ulna. Os ossos do punho ou do carpo, que são 8, eles ficam na região do punho. E olha como é importante você dividir as partes em anatomia. Quando a gente estuda os ossos do carpo, se você quiser decorar todos de uma vez só, você vai se ferrar. Se você já assistiu algumas aulas anteriores, eu contei uma história sobre o carpo, sobre a origem desses nomes aqui, tá? Mas eu não vou contar hoje, senão a gente não vai sair daqui hoje. O que eu posso fazer para te ajudar aqui no carpo? Dividir o carpo em 2 fileiras. Eu tenho uma fileira do carpo proximal e uma fileira do carpo distal. Na fileira proximal a gente tem 4 ossos: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Se você pegar as 2 primeiras letras de cada um deles aqui, ó,
de escafoide, SE de semilunar, de piramidal e Pi de pisiforme. O que a gente tem na fileira proximal do carpo? Esse pipi. Por que esse pipi? Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Fileira proximal do carpo, esse pipi, tá bom? São 4 ossos. Fileira distal do carpo, mais 4 ossos. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. Eu ainda não encontrei alguma coisa boa para linkar esses nomes aqui. Se a gente dividir o carpo em 2 fileiras, fica mais fácil de estudar também. Você está vendo a importância da divisão no estudo da anatomia humana? Então, quando a gente começa a entender esse lance e dividir em partes, vocês nunca mais vão ficar aí com esse problema de decoreba, entendeu? Pensa que a decoreba tá acabando na sua vida. Vocês estão vendo como vocês conseguem aprender anatomia de verdade aqui? Nunca mais vão esquecer a fileira proximal do carpo. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Esse pipi. Nunca mais esquece disso, jovem. Então até aqui a gente está eliminando a decoreba da sua vida. É isso que eu estou ajudando você. Então a gente tinha 5 ossos, mais 8 ossos aqui no carpo, então já são mais 13. Deixa eu fazer as contas na minha calculadora aqui. 5 mais 8 é 13, é verdade. Você sabe que mamãe é professora de matemática? Ela tem orgulho de mim porque eu não sei fazer uma raiz quadrada. Aí o que a gente vai ter aqui, ó? Depois dos ossos do carpo, a gente vai ter os metacarpos, que são 5. São esses aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo aqui, ó. Então os metacarpos são 5. A gente tinha 13 ossos, mais 5. Já são 18. Então esses aqui são os metacarpos. Você tá vendo que tem 2 bolinhas aqui no primeiro metacarpo? Ó? Segura isso aí ainda. Não vou falar deles ainda. A gente vai falar da parte estrutural primeiro, para você entender a conta que é feita pelo seu professor aí na faculdade, tá bom? E depois dos metacarpos eu tenho as falanges. As falanges são os ossos dos dedos propriamente ditos. No polegar aqui, ó, eu tenho uma falange proximal e uma falange distal. Do segundo ao quinto dedos, eu vou ter 3 falanges. Uma falange proximal, uma falange média e uma falange distal. Você quer me deixar puto da vida? Você quer irritar o Rogério? É chamar essa falange média de falange medial. Tu não faz isso perto de mim, cara. Por que você não vai fazer isso? Porque você não vai fazer isso. Porque é o seguinte, o que é medial? Medial é algo que fica mais voltado para a linha mediana. A linha mediana é uma linha que corta seu corpo ao meio. Então, o que é medial? Por exemplo, o quinto metacarpo é medial aqui, ó. O pisiforme é medial. A ulna é medial. São estruturas que ficam mais próximas da linha mediana. Isso aqui, ó. Você tá vendo que essa falange tem nesses 4 dedos aqui, ó? Então não pode ser medial. Ela é média. Por que média, Rogério? Qual que é a diferença de medial e médio? Médio. Se você está fazendo medicina na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, ou em países de língua espanhola em geral, você vai ver que quando a galera nesses países ele quer falar alguma coisa que está no meio, ele fala médio. Médio é o que está no meio. Então, essa falange é média porque ela está no meio da falange proximal e da falange distal. Você entendeu a diferença de média para medial? Medial está voltado para a linha mediana. Médio está no meio de alguma coisa, entendeu? Então, você nunca mais vai chamar essa falange aqui de medial. Você vai chamar isso de falange média. Então, tá aqui, ó, proximal, média e distal do terceiro dedo, proximal, média e distal do quarto dedo, proximal, média e distal do quinto dedo. Eu dava uma pegadinha em prova, toda prova que eu dava de anatomia, eu indicava o primeiro metacarpo aqui. Metade da sala colocava falange proximal do polegar, cara. Era uma falta de atenção desgraçada. Então aqui a gente tem 5 metacarpos mais 14 falanges aí. Então vamos aqui, eu já contei os 5 metacarpos já. 14 falanges é igual 32 ossos, membro superior direito.
Então eu vou tirar o membro superior direito aqui, ó. Tirei o membro superior direito, você tá vendo que sobrou aquelas bolinhas lá? Essas bolinhas vão ser importantes de ficar aí. Você viu que a gente tirou todos os ossos do membro superior direito. No membro superior direito eu tenho 32 ossos, mais 32 ossos do membro superior esquerdo, então eu vou multiplicar por 2 aqui, vezes 2. Isso vai dar 64 ossos no membro superior. Então aquela contagem que você faz na aula de anatomia vai levar em consideração isso. Então, nos membros superiores, o que eu tenho? 32 ossos no membro superior direito, mais 32 ossos no membro superior esquerdo, totalizando 64 ossos nos membros superiores. Você viu como é importante você fazer divisões no seu esqueleto para você não se perder? De forma simples, você entendeu e aprendeu aqui todos os ossos presentes no membro superior. Vocês vão ver que é fácil também estudar os ossos do crânio, porque lá no crânio a gente também divide os ossos do crânio em partes. Então eu acho que vocês têm que entender as coisas agora. Aprenda sem decorar, rezando para Nossa Senhora do fim da decoreba, para que a gente aprenda essa coisa. O que a gente vai fazer no membro inferior? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no membro superior. A gente vai dividir o membro inferior em pelve ou quadril, coxa, joelho, perna, tornozelo, pé, e agora vai entrar um novo nome aqui, que são artelhos. Artelhos são os dedos do pé. Vamos lá. Primeira coisa, eu sei que vocês vão ter essa dúvida, então, como eu não sou uma pessoa de mau coração, eu vou falar para vocês aqui, ó. Isso aqui é a pelve, tá? A pelve é todo o conjunto do osso do quadril esquerdo e direito e do sacro. Então, o que é pelve? É isso aqui, ó. Pelve é isso aqui, ó. Isso aqui é pelve. Você sabe o que significa pelve, jovem? O pessoal, quando tá na faculdade, vai para trabalhar em hospital, clínica de ortopedia e tal, o pessoal, eles costumam corrigir os médicos mais antigos, a galera da antiga, e os pacientes, porque eles chamam a pelve de bacia. E quando você chama a pelve de bacia, eu posso falar que o cara tá redondamente enganado quando ele chama a pelve de bacia, porque é muito comum. Eu fui trabalhar no hospital uma vez, aqui no hospital do Tatuapé, e aí tinha um grupo de quadril lá, né? O cirurgião-chefe lá do grupo de quadril, foi até engraçado. Ele veio dar aula pra gente, e aí ele chamava o quadril de bacia, né? Tudo era bacia pro cara. E aí, galera, esse cara não sabe nada, tá chamando o quadril de bacia. Aí eu falei, pô, o cara opera quadril, todo dia o cara vem falar que o cara não sabe o que é um quadril, né? E ele tá certo. Olha só porque ele tá certo. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Vamos lá no meu dicionário, tá aqui, ó. Do latim, pelvis, bacia, caldeirão. Vamos ler a historinha aqui agora. Na Roma Antiga, pelvis era o nome de um grande vaso fundo com uma borda retorcida. Será que eu acho isso no Google? Vamos ver, pelvis da Roma Antiga. É isso, é? É sério? Não pode ser isso aí. Isso aí não pode ser uma pelvis. Vaso Roma com alças. Eu não sei se é por causa dessas alças aqui e tal. Tá vendo que tem a alça do vaso aqui, ó? Sei lá se é por causa da alça. Então tá aí um vaso da Roma Antiga, né? Tá, legal. Vamos voltar lá para nossa historinha, então. A tradução francesa da palavra pelvis foi bassin. E no final do século passado, por ser o francês a língua científica oficial, século passado, ele tá falando de 1800 e pouco, tá? Principalmente nos tratados de obstetrícia. Traduziu-se para o português literalmente como bacia. Então, gente, para o português foi traduzido como bacia, não porque parece uma bacia, mas sim por causa da tradução literal do francês bassin. Então, quando o camarada tá chamando de bacia, tá falando francês. Então ficou literalmente como bacia, o termo ficou consagrado no uso médico como bacia. Portanto, a palavra bacia, embora de tradução literal correta, é um galicismo. Que diacho é um galicismo? Hoje eu tô totalmente Google hoje. Vamos ver o que é um galicismo. Vem pra mim com esses nomes aí da Galícia, então. O que é um galicismo? Modo de falar ou escrever próprio da língua francesa. Nossa, pegou pesado agora, hein? Idiotismo. Pô, como assim, velho?
O que é galicismo na língua portuguesa? Galicismos, entendi. Quando o cara faz um estrangeirismo, mas da língua francesa. Então, bacia é um galicismo. Aí, ó, vocês estão aprendendo. Vocês estão aprendendo até onde eu estava. Aqui, ó. Até o português aqui, ó. Temos em português a palavra pelve, transcrição direta do latim, que é bacia, né? Real do Colombo em 1959 é foda, né? Real do Colombo deve ser em 1559, né? Na sua obra De Re Anatômica, popularizou o termo. Então, grande Realdinho. Então tá aí, ó. Por que isso aí pode ser chamado de bacia? Então agora, se eu pegar aqui, ó, e tiver isso aqui, lembra uma bacia, né? Não é só um galicismo, né? Lembra uma bacia aqui que você coloca água aqui, ó. Aí a bacia cheia d'água aqui, ó. Pensa que nessa bacia tem água aqui, ó. Aí, ó, lembra uma bacia assim. Vocês sabem que a origem do termo não é essa, tá? Só pra vocês ficarem felizes aí. Opa. Vamos limpar aqui, agora vamos voltar pra coisa. Primeira coisa. Quando eu falo do conjunto, eu tô falando de pelve. Ou quadril. Quadril vem de quadrado, tá? Se você chama isso aqui de quadril, ó. O termo quadril vem de quadrado. Vocês já conhecem a origem dos dois termos. Pelve e quadril, tá? Então quadril nada mais é do que quadrado, tá? Quando a gente está estudando separado cada um dos ossos do quadril aqui, ó, isso aqui é chamado osso do quadril, tá? O osso do quadril é dividido em três partes. A superior é o ilíaco, a posterior inferior é o isquio e a anteromedial é o pubis. Então a gente tem aí três partes no osso do quadril: ilíaco ou ilho, pubis e isquio. Rogério, qual que é a referência que eu tenho para saber onde começa o ilíaco, onde começa o pubis, onde termina o isquio? É fácil, ó. Se eu tirar todo mundo, ó, tirar todo mundo aqui, ó, falar umas coisas aqui, umas verdades para você que você nunca tinha ouvido falar. O crescimento do osso do quadril, ele é um crescimento chamado crescimento endocondral, de dentro para fora. E o crescimento do osso do quadril é a partir do acetábulo, tá? Que é essa cavidade onde fica abrigada aqui a cabeça do fêmur aqui. Do acetábulo para cima, eu tenho o ilíaco. Tanto que a gente tem aqui no adulto, quando você disseca um adulto, você pega uma pessoa jovem, você vai perceber que a gente tem aqui uma linha de fusão chamada cartilagem trirradiada. Que essa cartilagem trirradiada ele vai ser o resquício do núcleo de ossificação que a gente tem aqui no osso do quadril. Então, do acetábulo para cima é ilíaco. Do acetábulo para frente, do acetábulo para trás é isquio. Então, se a gente tiver aqui no osso do quadril, a gente faz um Y aqui, ó. Aqui eu não posso desenhar, senão eu vou perder tudo aqui que eu já fiz, tá? Então, se eu fizer um Y, imagina um Y aqui, ó. Aqui, pam, pam. Nesse Y, do Y para cima, do Y para frente, pubis, do Y para baixo e para trás, isquio. Então, quem determina quem é ilíaco, isquio ou pubis é o acetábulo, é a cavidade que abriga a cabeça do fêmur, tá? Então, o osso do quadril, ele cresce ao redor do acetábulo. Só que é o seguinte, ele é dividido em três partes, tá bom? Mas é um osso só. Eu tenho um osso do quadril direito e um osso do quadril esquerdo. Na coxa eu tenho o fêmur, famoso fêmur. No joelho eu tenho a patela. Então a patela, gente, tem gente que acha que a patela é um osso curto, não é. É um osso sesamoide. Tá? É um braço de alavanca do quadríceps. Na perna, o que eu tenho? Tíbia e fíbula. Tíbia medialmente, fíbula lateralmente. Da tíbia, eu tenho os ossos do tarso. Tá? Esses aqui são os ossos do tarso. Eu já fiz também uma aula contando a história de todos os ossos do tarso. São 7 os ossos do tarso, tá? Então você tem um a menos que na mão. Como eu já te ensinei lá na mão, tem um macete aqui do tarso, mas eu não vou fazer o macete, senão a gente acaba essa aula amanhã. Quais são os ossos do tarso? Calcâneo, que são os mais importantes, tá? Navicular, cuboide e 3 cuneiformes. Cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral. Esses são os 7 ossos do tarso. Talos, calcâneo, cuboide, navicular e 3 cuneiformes. O que você pode aprender da anatomia com os cuneiformes? Olha só, vou deixar eles brancos aqui para você entender. Lembra que a gente falou a diferença de médio e medial anteriormente? Olha isso aqui, ó.
cuneiforme medial, cuneiforme lateral. Por que eu tenho essa terminologia? Porque aqui eu tenho 3 cuneiformes, então eu tenho que designar um sobrenome para eles. O que está mais próximo da linha mediana é medial. O que está mais afastado da linha mediana é lateral. E o que está entre os dois, é o intermédio. Facilmente esse osso aqui podia ser chamado de cuneiforme médio, mas ele é chamado de intermédio. Inter é entre. É meio que um pleonasmo. Eu não sei se é um pleonasmo isso aí, não sei te falar. Mas quando a gente fala intermédio, inter é entre, médio no meio. Uma coisa que tá entre outra, tá no meio, porra. Eu não sei. Tem uns nomes em anatomia que são meio bizarros, assim. Eu acho um erro tremendo chamar isso de intermédio, tá? Mas podia ser chamado só de médio, tá? Porque inter é entre. Por que entre? Porque é entre os dois cuneiformes. Médio, porque tá no meio dos cuneiformes aqui, né? Entendeu? Então tá aí, só o desabafo, aquele desabafo anatômico. Nossa, eu tô esquecendo de fazer a conta aqui, velho. Vamos fazer a conta aí antes de continuar. Aí vocês me ajudam aí. A gente já tem lá no membro superior, vou anotar aqui no meu caderninho, senão eu esqueço. Membro superior, 64 ossos. Da hora. Bom, aí eu vou zerar isso aqui. No membro inferior, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ossos aqui, ó. Osso do quadril, fêmur, patela, tíbia e fíbula. 1, 2, 3, 4, 5. São 5. 5. Mais 7 ossos do tarso, 12. Legal. Aí aqui a gente tem, igual lá na mão a gente tem os metacarpos, aqui a gente tem os metatarsos, que são ossos que ficam posicionados depois do tarso aqui, ó. Tem o tarso, depois deles eu tenho os metatarsos, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto metatarso. Então aqui a gente vai pôr mais 5. Já deu 17 aqui, ó. E igual na mão, a gente vai ter 14 falanges, porque a gente tem aqui os dedos dos pés são chamados artelhos. Deixa eu ajudar vocês com os nomes loucos. Os dedos das mãos chamam-se dedos das mãos ou quirodáctilos. Já ouviu esse nome? Puta, bizarro, né? A anatomia é foda. Os dedos dos pés não são chamados de dedos dos pés, são chamados artelhos. Artelhos. Se você é carioca, artelhos, tá? Então, são artelhos, tá bom? Os artelhos são os dedos do pé, chamados também de pododáctilos. Tem uns nomes muito loucos, né? É que dáctilos são dedos, né? Por que na mão é quirodáctilo? Não tem a quiropraxia, é prática manual. Então, quiro de mão, dáctilos de dedos. Meu, tem gente que usa esses nomes ainda. E pododáctilos, porque podo é pé, dáctilos dedos, né? São os artelhos. Eu acho que é mais bonitinho o artelho, né? Então, nos artelhos a gente tem 14 falanges também. O dedão do pé chama hálux. Assim como o dedão da mão chama polegar, o dedão do pé chama hálux. E tem 2 falanges só, uma proximal e uma distal. E aí os outros artelhos, do segundo ao quinto, a gente tem 3 falanges. Proximal, média. Chama isso de falange medial perto de mim pra você ver o que te acontece. Te dou te dou na orelha. Aí é o seguinte, ó. Se eu olhar aqui embaixo, ó. Tá vendo que tem 2 bolinhas aqui embaixo também, ó? Ó, e no pé a gente tem os sesamoides também, ó. Tá? Então aqui a gente tem mais 14 falanges. Mais 14. Total. Beleza. No membro inferior direito a gente tem 31 ossos. Então se a gente multiplicar por 2 aqui, vezes 2, mamãe tá orgulhosa de mim porque eu tô fazendo essa conta na calculadora. 62 ossos nos membros inferiores. Digo que mamãe vai ficar orgulhosa porque ela é professora de matemática, tá? Membros inferiores temos 62 ossos aí nos membros inferiores. Aí você vai começar a entender a contagem agora. E aí eu vou fazer o seguinte, agora eu vou tirar o membro inferior aqui, ó. O que sobrou aqui, ó? Os sesamoides dos pés e das mãos aqui, ó. Tá vendo que eu não tenho mais esqueleto apendicular do lado direito, ó? Só do lado esquerdo? Aí a gente vai contar o restante das coisas aqui, ó. Agora a gente vai vir para o esqueleto axial. Você vê que esqueleto apendicular a gente já viu tudo. Esqueleto axial, o que a gente vai ter? Crânio. O crânio, para você entender, para ficar mais fácil, é melhor você estudar dividindo o crânio em 3 partes. Neurocrânio, face e ouvido médio. Por quê? Olha só, aqui no neurocrânio a gente vai ter 8 ossos.
tá? 8 ossos no neurocrânio. Aqui a gente vai ter uma característica que a gente não tem nos membros, tá? Que a gente tem aqui no esqueleto axial, que são ossos ímpares. O que são ossos ímpares, Rogério? São esses tipos de ossos aqui, ó. O que são ossos ímpares? Ossos ímpares são ossos que a gente não tem um exemplar direito e um exemplar esquerdo. A gente tem apenas um exemplar desse osso centralizado na linha mediana. Então, se a gente vê aqui, ó, o osso frontal é ímpar, o osso occipital é ímpar, o osso vômer é ímpar, o esfenoide, que apesar de você ver dos dois lados aqui, ele é ímpar também, o etimoide, ele é ímpar, a mandíbula é um osso ímpar, o ocioide é um osso ímpar. Então, esses ossos que ficam aqui no esqueleto axial, alguns ossos são ímpares. Você não tem um exemplar direito e um esquerdo, tá? Então, isso é uma coisa importante de você saber. Eu quero que vocês vejam aqui os ossos por divisões. Primeira divisão que eu vou fazer, neurocrânio. Aqui, ó. No neurocrânio. Aqui, no crânio como um todo, a gente vai ter 28 ossos, tá? Se eu não estou enganado, no osso a gente tem 28 ossos. Mas a gente vai contar aqui para ver se é isso mesmo, tá? Então, vamos fazer as contas aqui, ó. Eu tenho aqui no neurocrânio um osso frontal, que ele é ímpar. Vamos pegar pelos ímpares primeiro e depois a gente pega os pares, ó. Um frontal, um etimoide. Eita, tem que selecionar todo mundo, ó. Um frontal, seleciona. Um etimoide, um esfenoide. E aqui eu tenho um occipital. Então aqui no neurocrânio eu tenho 4 ossos ímpares. O frontal, o etimoide, o esfenoide e o occipital. São os ossos ímpares do neurocrânio. São 4 ossos. Agora você vai ver aqui, eu vou tirá-los, ó. Então eu vou por aqui no crânio, tem 4 ímpares, aí eu vou tirá-los. E aí agora eu tenho 2 ossos pares. E como são pares, vão ser mais 4 ossos. Quais são os ossos pares do neurocrânio? Os temporais, direito e esquerdo, ó. Eu tenho aqui um osso temporal direito, e aqui um osso temporal esquerdo, e aqui aquela chapa superior do crânio, ó, um osso parietal esquerdo e um osso parietal direito. Os ossos pares do neurocrânio são os parietais e os temporais. Se eu tirá-los aqui, ó, não tem mais nenhum osso no neurocrânio aí, ó. Tá bom? Vamos tirar tudo. No crânio a gente vai tirar tudo. Então esses são os ossos do neurocrânio. Compreendem 8 ossos. Vou escrever aqui na minha calculadora, ó. Então lá no neurocrânio temos 8 ossos, tá bom? Legal. No esqueleto da face, que é isso aqui, ó, isso aqui é o esqueleto da sua face, ó. A gente tem 14 ossos no esqueleto da face. Sendo que desses 14 ossos do esqueleto da face, somente 2 são ímpares. Quais são eles, Rogério? O vômer, que ele vai formar uma parte do septo nasal ali, a parte óssea do septo nasal, isso aqui é o vômer, e a mandíbula. O vômer e a mandíbula, eles são os 2 únicos ossos ímpares do esqueleto da face. Se eu tirá-los, vou tirar aqui, ó. Você vai ver que todos os outros ossos do esqueleto da face são... Então aqui a gente vai ter que totalizar 14 ossos. Então já escreve aí que a gente tem 2 ímpares, mandíbula e vômer. E aí eu vou ter os pares aqui, ó. Quem são os ossos pares? Maxilar, zigomático, lacrimal, vai, filho. Nasal, concha nasal inferior, que é essa aqui, e lá dentro eu tenho o osso palatino, que é esse aqui, ó. Meu osso palatino é um osso difícil de estudar na anatomia, cara. No Anatomy Flix eu tenho aula sobre cada um desses ossos. Cara, é embaçado. Então vocês perceberam aqui que os ossos pares são 6. Nasal, maxilar, lacrimal, zigomático, concha nasal inferior e palatino. Então o que eu tenho aqui, ó? Vamos fazer uma conta simples agora aqui, ó, que eu tirei eles aqui, ó. Sobrou nenhum aqui, ó, desse lado, tá vendo? Se a gente fizer uma conta simples, se eu tenho aqui 6 ossos pares, ou seja, eu pego 6 ossos pares e divido por 2, eu multiplico por 2, 12. Então os ossos pares do crânio são 12, mais 2 ossos ímpares, vômer e mandíbula, 14 ossos da face. Então na face nós temos 14 ossos. Então vou fazer minha conta aqui, mais 14 ossos na face. Já são 22. E aqui tem uma coisa interessante. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como vai ficar aqui alguns ossos desse lado esquerdo, eu vou colocar o osso temporal do lado esquerdo para vocês verem uma coisa, ó. Por aqui, é temporalis, né? Coloquei o osso temporal aqui do lado esquerdo. Quero que você veja uma coisa, ó.
Quando eu coloquei o osso temporal do lado esquerdo, você vê que esses ossinhos aqui sumiram. Esses aqui, ó, são os Esses aqui são os ossículos do ouvido médio. Eles ficam lá dentro da parte petrosa do osso temporal. Então o osso temporal, ele é um osso que ele tem o meato acústico, e os sons que a gente ouve, eles vão entrar no meato acústico, né? Para estimular o nervo vestíbulo coclear. Para estimular isso, eu vou ter que ter movimentos ósseos. Aí lá dentro do osso temporal eu tenho 3 ossículos, que são os ossículos da audição. Esses ossículos ficam dentro do osso temporal. São o martelo, que é esse mais externo, que fica ligado com o tímpano. A bigorna, que é esse aqui, parece uma bigorna. Esse outro aqui que parece um estribo. Esses aqui são os ossículos do ouvido médio, tá? Então esses aqui são os ossículos da audição. Eu tenho 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo. São ossos pares. Tirá-los aqui do lado direito. E aí aqui do lado esquerdo, ó, você viu que eles sumiram, né? Eles sumiram. Se eu tirar o temporal agora... Vamos deixar o temporal transparente. Se dá pra ver. Olha lá. Se eu deixar o temporal transparente, ó. Vocês estão vendo lá no interior do osso temporal os ossículos da audição lá. Então, se são 3 ossos pares, eu tenho mais 6 ossículos da audição. E aí vão totalizar mais 6. Aí nossa conta deu certo. 28 ossos no crânio. Então o crânio tem 28 ossos. Eu estou anotando isso aqui porque a gente vai ter que saber, vai ter que fazer a conta, né? Agora a gente vai descer e ver outros ossos que a gente tem no esqueleto axial. Ocioide, que é esse aqui, ó. Mais um osso, tira. E aí a gente tem as vértebras aqui, ó. As vértebras que é um problema, cara. O negócio da contagem das vértebras é embaçado. Mas eu vou contar pra vocês como vocês estudam, tá? A gente tem 33 vértebras, tá? Mas o que a gente conta aqui são os segmentos vertebrais. Porque é o seguinte, se a gente fosse contar os ossos separadamente, vocês vão ver que vocês estudam o sacro e o cóccix fragmentado. Oficialmente, o sacro e o cóccix, eles são 2 ossos, tá? Oficialmente, assim, se a gente for ver, eles são 2 ossos separados, ó. Sacro e cóccix. Mas na contagem que você faz da anatomia são 9, porque na anatomia o pessoal segmenta o sacro e o cóccix. O sacro em 5 segmentos, ó. 2, 3, 4, 5, né? Que é o correspondente a S1, S2, S3, S4 e S5. E o cóccix é fragmentado em 4 ossos, CC1, CC2, CC3, CC4. Então, assim, é bizarro isso. Deveria ser só 2 ossos, né? Mas como é segmentado, são 9. Então aqui você já vai ter 9 ossos na contagem oficial. Então vamos contar de baixo para cima, ó. Então a gente tem 4 ossos coccígeos, mais 5 sacrais, 9. Deixa eu colocar na minha calculadora aqui, já deu 9. Então, região sacro-coccígea, 9. Mais 5 vértebras lombares aqui, ó. 5 vértebras lombares, ó. L1, L2, L3, L4, L5. Então, vou colocar lá mais 5. Embaçado fazer conta e lembrar de dar aula, viu? Mais 12 vértebras torácicas, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembrando que as vértebras torácicas ficam conectadas com cada par de costela aqui. Então a gente usa o mesmo parâmetro, T1, a contagem das vértebras sempre de cima para baixo. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. Última vértebra torácica com o último par de costelas. Primeira vértebra torácica com o primeiro par de costelas. Mais 12 então, né? Mais 12. Aí eu tenho aqui mais 7 vértebras cervicais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértebras cervicais. Mais 7, quanto deu? 33 vértebras. Se a gente fosse contar, vamos fazer uma reflexão aqui.
Se a gente fosse contar a parte óssea, assim, quantos ossos eu tenho na coluna vertebral? Eu ia pegar 33, só que aqui, vocês viram que eu tenho 9? Então aí a contagem ia dar errada, né? Ia ser meio complicado. Então você tem o quê? 7 mais 12, 19, né? 7 cervicais com 12 torácicas, 19, mais 5 lombares, 24, mais um sacro, 25, mais um cóccix, 26. Oficialmente a gente tem 26 ossos na coluna, mas a gente tem 33 segmentos. Como que a gente conta? De cima para baixo. Como eu tenho 7 vértebras cervicais, vocês vão pegar C e aí vocês vão somar ao número das vértebras. Na região torácica, T soma ao número da vértebra. Na região lombar, L soma ao número da vértebra. Na região sacral, soma ao segmento. E na região coxígea, como a gente já tem o C de cervical, coxígea é C maiúsculo com C minúsculo. É CC. Então aqui a gente tem mais 33 vértebras. Então no crânio a gente tem 28 mais um ióide, mais 33 vértebras. 33 vértebras. Boa. Vamos tirar as vértebras agora aqui, ó. Aí tirando as vértebras a gente vai estudar o último segmento do esqueleto axial, que é a caixa torácica. A caixa torácica óssea, ela compreende 12 pares de costelas. Então aqui primeira, segunda, vamos lá, primeiro par, segundo par, terceiro par, quarto par, quinto par, sexto par, sétimo par. Esses 7 primeiros pares de costelas aqui são as chamadas costelas verdadeiras, tá? São os 7 primeiros pares. Sai fora. Aí eu vou ter aqui, ó, oitavo par, nono par, décimo par. Essas são as costelas falsas. Do oitavo ao décimo pares de costelas, as costelas são chamadas falsas. Os 2 últimos pares de costelas são as costelas flutuantes. Direita e esquerda, aqui 12º par. Últimas costelas, ou seja, quantas costelas a gente tem? 24 costelas. São 12 pares de... Eu ia falar 24 pares, mano. A gente tem 12 pares de costelas, totalizando 24 costelas. E para fechar a caixa torácica, a gente tem aqui o osso externo, que é esse aqui, ó, que é um osso ímpar, que ele fecha anteriormente a caixa torácica. Então, na caixa torácica, a gente tem quantos? 25 ossos na caixa torácica. Já fiz todas as contas aqui. Então, a gente estudou todos os ossos aqui, ó. Quantos ossos a gente tem no corpo? Vamos ver se a contagem que vocês fazem na faculdade dá certo. Vamos fazer a conta agora, a continha básica aqui, ó. Toda vez que vocês estudam na faculdade, a gente tem 206 ossos. Vamos ver se é verdade. 64 no membro superior, mais 62 no membro inferior, mais 28 ossos no crânio, mais um ossioide, mais 33 vértebras, mais 25 ossos na caixa torácica. Totalizaram aí 213 ossos. Por que aconteceu isso? Ah, é por causa do sacro. Você vê, ó, o sacro e o cóccix, eles ferraram a contagem. Então eu vou fazer aqui, ó. Como o sacro são 5 segmentos, eu vou fazer menos 4. E como o cóccix são 4 segmentos, eu vou fazer menos 3. Ah, agora sim, deu 206. É isso aí. A contagem que é feita na faculdade de vocês é feita nos livros. Ó, eu tava achando que eles faziam a contagem somando todos os segmentos, mas não somam não. Eles contam o sacro e o cóccix como ossos separados. Deu 206 ossos. Isso aí é aquela contagem básica que vocês fazem, mas você sabe que para fechar com chave de ouro aqui, a gente pode ter variações nessa contagem. Então, as variações de ossos, de numeração de ossos que a gente tem no nosso esqueleto, variam de 206 a 215. Como isso ocorre, Rogério? Por quê? Porque é o seguinte, olha só, agora vamos fazer as contas e a gente encerra. Lembra que na mão, eu vou mostrar na outra mão aqui, ó. Lembra que lá na mão, no primeiro metacarpo, a gente tem aqui, ó, 2 ossos sesamoides aqui, ó. Então eu tenho 2 sesamoides na mão esquerda e 2 na mão direita. Então eu vou somar aqui mais 4. Mais 4. Aí somaram aqui 210 ossos, ok? Beleza. Lá no pé, eu tenho lá no pé os sesamoides que ficam acoplados ao primeiro metatarso. 2 no pé esquerdo, 2 no pé direito. Mais 4. Mais 4. É igual a 214 ossos.
Então você vê que eu tenho variações no número de ossos. Aí o que a gente pode ter também, esse modelo aqui não mostra, tá? Mas a gente pode ter outras duas variações, se vocês lembrarem de outras. Eu vou falar para vocês as mais comuns, aqui não tem. Na cabeça lateral do músculo gastrocnêmio, a gente pode ter, aqui nessa região próxima ao côndilo femoral, lateral, a gente pode ter um osso chamado fabela. Então a gente pode ter uma fabela, geralmente quando a pessoa tem, ela pode ocorrer uni ou bilateralmente, então eu vou aqui partir do princípio. O camarada tem uma fabela, então eu vou colocar mais um aqui. Então a fabela é um tipo de osso, um tipo de variação que a gente tem aí no tendão do gastrocnêmio. E algumas pessoas podem ter, isso eu tô lembrando aqui as mais comuns que eu já vi, tá, na minha vida clínica. Esse osso aqui é o navicular. Tem pessoas que têm um navicular acessório, é um tipo de navicular mal formado. E o navicular acessório, geralmente, ele é unilateral, a pessoa tem num pé só, tá? Então era um navicular acessório, então aqui eu vou colocar mais um. Minha contagem deu de 206 a 216 ossos, contando com as variações anatômicas, tá? Então, a gente tem aí de 206 a 216 ossos no nosso esqueleto, tá bom?